Vou fazer até com pincel, né? Não vou com bora lá? Oi, gente linda! Tô aqui de novo. Hoje nós vamos começar com uma adivinhação. O que será que nós vamos pintar hoje? Quem adivinhar, eu dou uma maçã. Hoje nós temos uma aula linda, maravilhosa. Uma aula de maçãs vermelhas. Então, vamos lá? Para cada aula que nós fazemos, eu preparo umas peças muito bonitas. Porque quando nós fazemos essa aula, nós podemos brincar com os desenhos, fazer ele médio, tamanho grande, como a passadeira, o desenho da passadeira, o desenho desse tapete, que formam um jogo. Nós temos também essa peça que é o pano de fogão com o mesmo desenho e essa que nós vamos trabalhar, que é o pano de prato. Então, um kit de cozinha maravilhoso que vai colorir sua casa e muito bem. Antes da gente começar a pintar nossas maçãs, eu quero avisar uma coisa para vocês que eu acho importante. Quando vocês forem assistir meus vídeos, assistam pelo YouTube, porque nas descrições dos vídeos tem bem mais conteúdo. Nossas anotações, o material que nós usamos, as peças que estão para venda, então estão todas nas descrições dos vídeos. E aproveite, quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e olhe tudo que tá lá. Quem ainda não é inscrito... Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê seu like, não esqueça. Então nós vamos usar as tintas amarelo ouro, vermelho tomate, púrpura, vinho, sépia e branco. Nós vamos usar também a nossa base para tecido de algodão. Essa base, lembra no vídeo passado eu falei dessa base, desse potinho aqui de guardar base. Olha, essa base aqui é da aula passada, então ela tá fresquinha, Vou só aumentar a quantidade aqui um pouquinho. Então, tem umas amigas querendo saber sobre essa base. Essa base, eu vendo essa base, tá? Nós vendemos os vidros de 250 ml. Então, aqui nós usamos os paninhos de limpeza, que a gente não pode esquecer. Um pires, de preferência branco, para não interferir nas cores das tintas. E o nosso cristal Cica, com a aguinha aqui, muito legal. E o nosso pincel número 10, por causa do tamanho do espaço, que é grande, que vamos trabalhar. Vamos começar com o amarelo ouro e a base. Lá. Amarelo ouro, então vamos botar o amarelo ouro aqui. Uma quantidade exata. Quando a gente chegar no final, ela também já terminou. E vamos colocar nesse meio, fazendo uma leve curva. Essa curva. Vamos lá.
Não vamos deixar essas bordas grossas, aqui tem que ficar fina, muito fina, para quando receber o vermelho não ficar uma marca amarela, porque esse amarelo ele vai se misturar com o vermelho. Então, olha, termina fraca, clarinha nas bordas todas. Clarinha, olha, toda clarinha. Forte no centro e clarinha nas bordas. A mesma coisa nesse final. Ela termina clarinha para não manchar embaixo, para não ficar por baixo da vermelha. Ela tem que ficar misturada, tanto aqui, quanto aqui e quanto aqui. Então, limpando o pincel. Só limpar sem precisar lavar. Vamos para o vermelho tomate. Vermelho tomate, eu vou começar aqui embaixo. Ponho o vermelho tomate. Vou na base, só umedeço o pincel para ajudar a puxar a tinta vermelha. Então, vamos lá. Borda bem feita. Pincel bem em pé, não podemos esquecer disso. Tinta só de um lado do pincel, do lado contrário, do lado de fora da maçã, porque eu vou puxar para dentro e jamais posso passar por cima da tinta. Quando eu arrasto o pincel, ele traz a tinta que está na frente dele. Preenchi o espaço branco, então eu vou subindo um pouco no amarelo. Aqui eu vou fazer uma mistura, não é agora ainda. Aqui ainda está uma tinta em cima da outra, a vermelha está por cima da amarela. Vamos para outra borda, olha a tinta do lado do pincel. Põe para o lado de fora, mistura, pinceladas de vai e vem. Vamos cobrindo o branco. Enquanto o branco tá aparecendo, ele não tá misturando no amarelo. Estou chegando por cima do amarelo. Suavizo a mão para dar o mesmo resultado do amarelo. As bordas, o final clarinho, olha, clarinho. Não posso me empolgar para não cobrir o amarelo. O final dessa clarinha, o final dessa clarinha. Lá do outro lado. Unindo com o vermelho. Suavizando a mão. Vamos para cá, para cima. Tinta para fora, une até o outro lado. Se passar devagar e com força, com firmeza, a borda vai ficando perfeita. Aqui eu deixei uma lista. O que eu vou fazer? A mesma coisa que aconteceu aqui, vai acontecer aqui. Você já quase não tem tinta no pincel, vem dar leveza na mão e encontra. Aqui eu ainda estou vendo um pouco de branco. Então, agora eu vou lavar o pincel, tirar essa tinta vermelha e vamos voltar para a tinta amarela. Pincel bem lavado para tirar todo o vermelho do pincel e vamos voltar para a tinta amarela. Aqui eu venho para o centro, porque eu tenho excesso de tinta no pincel. Venho para o centro e vou fazendo isso, olha. Uma misturinha, circulando o pincel, olha. Vou circulando, circulando.
Como eu não tenho muita tinta vermelha, ela não interfere. Quando a gente está começando, a gente pesa um pouco na mão, então vá sempre lavando o pincel para ir tirando o excesso de vermelho do pincel, para ele não cobrir o amarelo todo. Esse amarelo aqui eu vou deixando do tamanho que eu quero. Ó, tô circulando, o pincel fica praticamente limpo, ó, praticamente limpo, porque ele mistura. A mesma coisa eu venho fazer aqui em cima. Ponho no centro o amarelo e venho trazendo até o encontro do vermelho e fazendo a mesma misturinha. Circulando o pincel praticamente sem tinta. Se eu quiser um pouco mais vermelha, eu dou uma subidinha aqui depois dessa mistura. Eu subo um pouquinho com o vermelho e faço. Não vou fazer uma maçã com muito detalhe, porque iniciantes, né? Então, primeiro nós aprendemos uma maçã simples, depois, em outras aulas, quando a gente já tiver treinado bastante, nós trabalharemos maçãs mais cheias de detalhes. Olha, aqui o que tá faltando? Já usei esses duas cores só. Ela poderia ficar só com duas cores, já é uma maçã, já tá pronta. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar 2 tons de sombra. Uma sombra de púrpura, que vai ser o pirizinho aqui. Uma sombra de púrpura, que vai ser a sombra mais leve. Porque eu não gosto de trabalhar o vinho direto no vermelho, eu gosto sempre de usar um pouco de púrpura para dar a primeira sombra. E eu faço só em alguns espaços da maçã. Não gosto de circular completamente. Escolho alguns espaços, 3, 4 espaços para sombrear. Sombra. E mais uma sombra aqui, porque eu tô achando essa parte aqui muito amarela. Não posso deixar lista. Vou suavizando a mão quando vou chegando no amarelo. Então, a primeira sombra, uma sombra leve. Eu tiro só o excesso do púrpura e venho com a sombra mais pesada. Esse aqui é o vinho. Esse vinho também, ele cai muito bem quando esse púrpura tá um pouco seco. Ele aparece mais. Então, uma sombra mais forte. Aqui eu posso dar até uma puxadinha maior. Olha a viradinha do pincel, viradinha. Aqui ele é reto, aqui ele faz a viradinha. Mais esquinha de púrpura, tira o excesso no pires. Esquinha de púrpura, de vinho, vou colocando exatamente em cima da sombra leve, que é a sombra de púrpura. Pode ser mais trabalhada? Pode. Pode ter mais risquinho? Pode. Mas não é o nosso caso. Porque lembramos sempre que estamos trabalhando para iniciante também. Então, para que nos acompanhe, então estamos fazendo muito poucos detalhes.
Então, vamos para a nossa segunda maçã. A nossa primeira maçã igual a essa. E a nossa segunda maçã igual a essa. Vamos lá. Amarelo ouro. Esse amarelo ouro agora, ele pega aqui, fazendo essa curva. E vamos puxando para baixo. Aumentando aqui para não ficar parecendo um ombro. Então, aqui você aumenta e espalha, deixa clarinho, olha. Esse detalhe aqui é super importante. Aqui, venho novamente, para não deixar marcadinho, ó, clarinho, clarinho. Para fazer a misturinha da tinta e não ficar aparecendo aquela marca forte aqui do lado. Aqui eu desço mais um pouco e aqui eu já deixo bem clarinho também. Sem marca, sem deixar a marca aqui embaixo para não aparecer no fundo do vermelho. Aqui sempre é forte. Clarinha, esse detalhe aqui, volto a repetir, tem que ser claro, claro. Ele só é forte aqui e bem feitinho, bem arrumadinho aqui. Pra cá, ele fica todo claro. Então, amarelo ouro, vamos para o vermelho. Vermelho tomate. Eu vou usar o vermelho tomate, púrpura e o vinho, que eu vou começar daqui. Vermelho tomate na borda, tinta para fora. Puxo para dentro. Deixei clarinha, para quê? Clarinha aqui, ó, para receber as cores que vêm daqui para lá e não marcarem. Então, um pouco da sombra clara, um pouco de púrpura, bem arrumadinho, do jeito que foi arrumadinho o amarelo, vem arrumadinho o púrpura aqui só no traço. Mistura, olha a misturinha. Essa misturinha é importante, quase não tem mais tinta no pincel. Esquinha de vinho, põe no mesmo lugar. Ela não fica tão gritante em cima do vermelho. Depois essa sombra pode aumentar. Vamos para baixo. Aqui, eu vou começar daqui, não vou encostar na outra maçã e vou mostrar para vocês por quê. Aqui eu vou acompanhar o amarelo, chegando no amarelo. Chegando, deixando sempre clarinho para trás. Chegando no amarelo. Aqui eu venho com o púrpura, porque essa maçã, ela tem que ter a sombra da outra maçã que tá em cima. Na realidade, essa maçã aqui deveria ser feita primeiro, antes dessa. Mas dá pra gente fazer sombra e depois aumentar a luz da que tá em cima, da que tá na frente dessa aqui. Então,
a sombra mais clara e a sombra mais escura. Segurar com firmeza, pouca tinta, para terminar e não atrapalhar as outras tintas. Aqui uma pequena limpeza para tirar a tinta escura e vamos completando nossa maçã. Suave, vermelho suave, cobri todo o branco, então o vermelho já vem suave, chegando até onde eu quero no amarelo. Limpezazinha no pincel, tinta amarela, põe no centro do amarelo para ele se espalhando e já ficando pouca tinta, só o necessário para fazer a nossa misturinha. Com esse pincel sujinho de vermelho, muito pouco, você pode ir passando um pouco em cima do amarelo para ele não ficar tão puro. E aqui, para não ficar aquele ombro, fica igual um ombro. Quando a gente puxa o amarelo e deixa o vermelho, fica parecendo um ombro, de um lado e do outro. Para isso não acontecer, esse detalhe aqui é muito importante. Uma mistura que se espalha o amarelo, então ele fica marcado só onde interessa. Agora vamos de sombra mais clara, sombra mais clara. E a sombra mais forte. Um pouco de vinho no canto do pincel, aumento essa sombra do fundo. Eu vou pegar uma misturinha, vou fazer uma misturinha do vermelho com uma esquinha do amarelo. Vou fazer um tonzinho um pouquinho mais claro, um vermelho um pouquinho mais claro, e vou aumentar a luz da maçã que está em cima, para ela aparecer mais. Então, com um pouquinho desse vinho, eu vou fazer
uma leve puxada para cima do amarelo, com a mão muito leve. No centro eu puxo reto, nas laterais eu vou fazendo isso, ó. Do lado de lá eu viro o pincel, do lado de cá eu viro o pincel. Só para não ficar tão amarelo, ó, nessa quase não aparece, mas ele aparece, ele faz uma grande diferença. Aí nossas maçãs estão prontas. Agora nós vamos usar o branco e o sépia, só para... No desenho, quando eu fiz essa maçã, estava desenhado o talo, só que eu não posso deixar o espaço para um talo. Eu pinto e depois eu completo o talo. Ainda fica aparecendo a marca por causa do carbono. Então, aqui eu completo com sépia. Faço um pouquinho mais aberto aqui embaixo e completo o talo. Nunca deixe o espaço. Ele é pintado depois. Ele não é, porque senão ele fica como se ele tivesse dentro dessa parte da maçã, e ele não está, ele está na frente, não é? O talo da maçã está na frente. O branco é para dar uma leve iluminação nesse talo. E aí está completa a nossa aula de maçã básica. Muito gostosa de fazer. Se você lembrar sempre dessa mistura, você vai aprender rapidinho a fazer a maçã. Ok? Quando você for fazer uma maçã, use sempre a sequência que eu passei para vocês. Sempre o amarelo ouro, sempre o amarelo primeiro. Sempre o amarelo primeiro. Sem esquecer de deixar o final clarinho, todo o final clarinho. Para quê? Para receber a tinta vermelha e quando se encontrarem, não ficar uma marca embaixo. Se você colocar o amarelo e não fizer essa puxada suave, quando você termina de colocar o vermelho, esse amarelo está assim, aparecendo uma marca enorme. Vou mostrar para vocês nossa aula pronta. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está. Eu já preparei essa toalha, fiz aqui um falso crochê. Já deixei, só tá faltando fazer acabamento dessa toalha. Então, tá aqui nossas maçãzinhas, nossa toalha linda. Não ficou linda? Não ficou perfeita? Ela é toda perfeitinha. E o melhor que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. Dá vontade de botar caixinha. Beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.